Bom dia, uma saudação muito especial a todos aqueles e aquelas que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook da paróquia, uma saudação especial àqueles que se fazem presente. O nosso pároco, não se preocupem, está muito bem de saúde, mas o médico recomendou, por causa do clima, dessa oscilação, que ele permaneça em casa para se recuperar um pouquinho melhor, né? Então hoje vamos nós celebrar juntos a palavra de Deus e depois teremos a distribuição da Sagrada Eucaristia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Este domingo do tempo comum. O Senhor nos conduz para os campos do amor, da justiça, do compromisso e da fraternidade. Deus jamais desvia o olhar do rebanho, guarda atento a todos que têm predileção pelos frágeis, desgarados, porque o pastor é justo, compassivo e não quer o sofrimento. Tenhamos também atitudes do rebanho dócil e obediente. Caminhemos à luz da palavra e sejamos sustentados pelo pão do céu que Ele reparte. Que nunca nos falte pastores segundo o coração de nosso Deus. O olhar de pastor que Jesus lança sobre nós manifesta a ternura misericordiosa que Deus tem para conosco. Certos do amor misericordioso do Pai, aproximemo-nos dele e imploremos o seu perdão cantando. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Oremos. Intenções desta celebração. Pelos falecidos: Lídia Ming, Estela Marlena Mistaldo Rubega, aniversário de falecimento; Euclides Ambil, aniversário de falecimento; Constantino Ambil Júnior, o Tino; Guido Ming, Cândida Ambil Banvarte, primeiro aniversário de falecimento; Adriano Sigristi, Dom Policarpo Mistalden, Rosa Maria Ambil Guti, 18 anos de falecimento; Romeu Firigati, Mariana Jumstein, 7 meses de falecimento; Líbia Garlipe Amistalden, 3 anos de falecimento; Antônio Zitangarte Tioso. Falecidos das famílias José e Carolina Jumstein Angarten, José e Carolina Jumstein Angarten, João e Aldo Angarten, Antônia Sigristi, Dr. Roque Balbo, Emília e Catarina Bartolomai, Luiz e Laura Fornarese. Por todos os nossos parentes e amigos e conhecidos falecidos, por todos que faleceram vítimas do Covid-19, pedindo saúde, bênçãos, paz e harmonia pelas nossas famílias e a nossa comunidade. Pedindo saúde e bênçãos para os nossos parentes e amigos que estão doentes, que estão com coronavírus, especial por Querubim Ambil, Padre Amauri, Padre Caio, Padre Marcos Antônio Mistaldi. Pedindo graças e bênçãos para os aniversariantes, dizimistas e colaboradores. Regina Célia Mistaldi Mesquita, aniversariou dia 12. Maria Ângela Mistaldi Dionísio, dia 14. Maria do Carmo Ambil Angarten, dia 15. José Abercala Filho, dia 17. Angélica Ambil Ribeiro, Anastácia Ambil Petrini, vai fazer 94 anos, dia 19. Por todas as intenções pedidas no Facebook que não foram anunciadas, por todas as intenções que trazemos em nosso coração. Uma prece especial pelo nosso diácono José Rubens, que também se encontra um pouco adoentado, que Deus possa cuidar dele também. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. O Senhor, bom pastor, não abandona seu povo. Ele, por sua cruz e ressurreição, destruiu o pecado e nos fez pessoas novas. Leitura do livro do profeta Jeremias. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Desse modo, diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes o meu rebanho e afugentastes, e não cuidaste dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. Eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde foram expulsas e as farei voltar aos seus campos, e elas reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia. Nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi,
reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão da terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. E este é o nome, o chamarão, Senhor, nossa justiça. Palavra do Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.
Irmãos, agora, em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longes, vos tornastes próximos, pelo sangue de Cristo. Ele, de fato, é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis, assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim, ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós, que estáveis longes, e a paz aos que estavam próximos. É graças a ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, uma saudação especial ao nosso pároco Cônego Álvaro, nosso diácono José Rubens, aos amigos de Ovécia, vocês aqui que estão presencialmente, os paroquianos e aqueles de outras paróquias que eu consigo ver daqui, né? Sejam muito bem-vindos a essa nossa celebração do 16º Domingo do Tempo Comum, cuja temática vimos, né, principalmente pela primeira leitura e pelo Salmo, é o Bom Pastor, né? Para bem entrarmos nessa liturgia, vamos fazer como o Cônego Álvaro nos ensina, colocar o texto dentro do contexto, né? A primeira leitura do profeta Jeremias é um profeta do Antigo Testamento que nasceu aproximadamente 650 anos antes de Cristo e já em 626, 627, com seus 23, 24 anos de idade, começou a sua atividade profética no reinado do rei Josias, um rei bom que promoveu uma reforma religiosa, expulsando os falsos ídolos de Israel. E nesse período, o Jeremias convida todos a uma conversão a Yahvé, né, o Deus de Israel,
a um culto mais puro. Em 609, o Josias morre e assume o Joaquim, né, o rei Joaquim, que começa a fazer alianças com os egípcios, né, alianças que Jeremias vai condenar, né, porque essas alianças externas geraram, naquele momento, entre os líderes religiosos e políticos, governantes, muita corrupção, né, muita prática de interesses próprios, de exploração do povo, e Jeremias começa então a chamar, né, a atenção dos líderes religiosos e governantes à fidelidade a Deus. Depois de Joaquim, em 597, na primeira deportação para a Babilônia, quando Nabucodonosor invade Jerusalém e leva a elite embora, assume Sedecias. Né? E é nesse contexto de 597 a 586, do primeiro ao segundo exílio, né? O primeiro leva uma parte para Jerusalém, no segundo destrói a cidade, leva todo mundo embora, é que Jeremias escreve esse texto, né? Falando dos maus pastores, cujo governo, cuja liderança religiosa causaram, como diz a primeira leitura, essa dispersão, né? Esse desastre nacional, por tanta corrupção, né, que levou a um desgoverno tanto que foram deportados. Né? E na boca do profeta, Deus fala, né, ai de vós, né, maus pastores, que dispersastes o meu povo, né, que os conduziste para o exílio, né, vocês serão castigados. Porque, ao invés de cuidar do povo que lhes foi confiado, vocês o exploraram, né, os levaram a tal ponto de corrupção que houve o exílio. Então, dentro desse contexto é que Jeremias está falando, chamando a atenção, sim, dos líderes religiosos e políticos que eram maus, que em vez de cuidar do povo com carinho, em nome de Deus, eles exploravam o povo para seus interesses e privilégios pessoais. Né? Então, o profeta está chamando a atenção do rei e desses líderes religiosos que causaram este mal a Israel. Né? Em seguida, né, depois da ameaça do castigo, Deus diz que vai fazer 3 coisas. Primeiro, Ele mesmo, cujo povo é seu, isso é muito importante, né? Muitas vezes usamos o pronome possessivo inadequadamente. O povo não é de líderes religiosos, o povo não é de líderes políticos, o povo pertence a Deus, e Deus fala isso na leitura. Né? Eu mesmo reconduzirei o meu povo. Então, Deus promete a repatriação, trazê-los de volta do exílio. Em segundo momento, Deus promete constituir santos pastores que apacentem, ou seja, que cuidem e não explorem o rebanho de Deus. E terceiro, ele faz uma promessa futura, né, como toda promessa tem que ser no futuro, de fazer surgir, na tradução fala aí um descendente, tem algumas traduções que falam um rebento, né, um ramo, um rebento da estirpe de Davi. Né, um pastor que fará a vontade de Deus e que fará tudo aquilo que Deus quer, né? Ou seja, cuidar com carinho, zelar, proteger o seu povo. Um descendente de Davi, porque, como nós devemos lembrar, não vou fazer perguntas como o padre Álvaro faz, mas Davi, ungido pelo profeta Natã, ele era pastor, né? Era um menino mirradinho ali, que dentre os irmãos fortes e bonitos, Deus escolheu para ser rei de Israel, e foi ungido. Ele era pastor. E na primeira leitura de domingo passado, quem se lembra, também havia uma referência a um pastor, né, ao pastor Amós, né, que tangia gado e plantava sicômeros. Né? Então, a temática do pastor já começou no domingo passado. Então, esses 3 compromissos de Deus, repatriação, reconduzir o povo, escolher santos pastores e um pastor definitivo, né, na promessa de Deus. E a resposta do Salmo, muito bem cantada pela nossa Elisa, nos diz isso também. Né? O Salmo cantado, a nossa resposta à primeira leitura diz, né, o Senhor que nos reconduz, né, para os prados verdejantes, né? O Senhor que mesmo no vale tenebroso me protege, aquele que prepara uma mesa diante dos inimigos e que me promete uma morada eterna na sua casa. Ora, sabemos pela fé, né, que esse pastor definitivo é Jesus. E, nesse sentido, o Evangelho de hoje nos dá muitas pistas. Quem estava na missa domingo passado vai se lembrar que Jesus enviou os apóstolos, os discípulos 2 a 2. Né? No episódio de hoje, esses discípulos, depois de fazerem aquilo que Jesus fazia, ou seja, pastorear, cuidar das pessoas, curar os doentes, expulsar os demônios, fazendo o que o mestre fazia, eles voltam felizes e cansados, né? Voltam para junto do mestre para recompor as forças, para junto do bom pastor. É a única vez no Evangelho de Marcos, né, meu homônimo, que
o evangelista vai chamar os discípulos de apóstolos. É a única vez. Apóstolos quer dizer os enviados, né? Apóstolos e apóstolas, né? Os enviados, as enviadas. E eles retornam para junto de Jesus para contar da experiência, partilhar com ele. E Jesus, vendo que eles estão cansados, com todo carinho, convidam eles para um repouso, para um lugar mais distante, né? O Marcos não dá uma identificação geográfica de onde eles estão. Intuímos que seja o lago de Tiberíades, né, chamado Mar de Tiberíades, porque eles entram no barco e vão para o outro lado, Jesus quer que eles descansem. Mas a multidão, ovelhas sem pastor, cansadas dos seus líderes religiosos e políticos, que só as exploravam, vendo em Jesus e nos apóstolos, essas figuras de verdadeiros cuidadores do povo de Deus, não dão sossego, vão atrás, né? O Evangelho nos diz, olha, eles chegam até antes, né? Olha, lá está Jesus, lá estão os apóstolos e vão atrás. E, de fato, eles não conseguem descansar. E aí nós chegamos àquilo que é o ponto nevrálgico, central do Evangelho de hoje, né? A palavra-chave, como diria o nosso cônego Álvaro, né? Jesus percebe, apesar do cansaço, né, dos discípulos e dele mesmo, que dia e noite trabalhavam anunciando o Evangelho, Jesus olha para a multidão, né, e sente compaixão, né? Sente compaixão, porque elas são como ovelhas sem pastor, né? Sente compaixão. Olha que bonito, né? Eu não ia falar isso, eu estava dirigindo para cá, falei, eu vou pular essa parte, mas vou contar uma coisa prática, né? Sobre compaixão. Estava eu lá no MRI, fazendo propaganda, que coisa, né? Para fazer uma ressonância, uma segunda do joelho, do fêmur, e minha mãe foi comigo, né, e nós passando ali do estacionamento até o MRI, nós vimos um rapaz jogado, né, assim, jogado, dormindo na calçada. Minha mãe parou, eu estava com mais pressa, porque eu estava com dor. Ela disse, olha, ele parece com você, né? Assim, bonito e forte, ela quis dizer, né? Parece com você. Coitado, o que aconteceu? Eu falei, mãe, depois, agora nós não temos tempo. Eu estava atrasado. Entrei, fiquei bastante tempo, demorei para sair, e quando saí não encontrei minha mãe. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Saí e a encontrei lá fora, conversando com esse rapaz, né? Falei, mãe, você quer me matar do coração? Estou com a perna doendo. Ah, meu filho, mas é que... me deu uma... Ela não falou, eu achei interessante isso, ela não falou dó. Ela falou, me deu uma compaixão. Né? Então eu fiquei conversando, e até todo mundo poderia até censurá-la, né? Que perigo, né? Mas ela ficou conversando e até dei um dinheirinho para ele. Né? Apesar da campanha na cidade, né? Não dei esmola, eu dei um dinheirinho para ele. Né? Falei, mãe, está perdoado. Falei, vamos para casa, né? Mas veja que coisa, né? Aí, preparando a homilia, eu pensei nisso, né? A compaixão de Jesus que ele sente pelo povo no Evangelho é o que leva à ação, né? O ponto nevrálgico do Evangelho de hoje é essa compaixão. Nós, os continuadores, os apóstolos ainda aqui, lembra que no domingo passado, na homenagem para o padre, eu citei o lema dele, prolongar Cristo na história, nossa esperança. Nós somos os prolongadores de Cristo, dessa compaixão do bom pastor que ele sente. E essa compaixão deve gerar uma ação, né? A compaixão cristã, ela é efetiva. Não é simplesmente um amor afetivo, né, que me comove, eu me codoo, né, como assistindo uma peça teatral. Não. É uma compaixão que mexe comigo, como mexia com Jesus, como mexia com os apóstolos, a ponto de eu dispensar o meu cansaço para servir. Né? Então, essa compaixão de Jesus é que nos chama a atenção hoje. Tanto que no domingo próximo, no 17º, o padre Álvaro estará aqui para fazer uma homilia mais decente, ele vai falar certamente qual foi a compaixão de Jesus. Jesus, no próximo domingo, fala que ele sentiu compaixão, ele vai realizar o grande milagre, só vou dar uma prévia, da multiplicação dos pães. Ele vai chamar a atenção dos discípulos e dizer, né, alimentem vocês mesmos. Né? Ele vai multiplicar os 5 pães e 2 peixes que um menino na cena do Evangelho tem. Então, a compaixão de Jesus, a compaixão da igreja, deve gerar uma ação, e não a indiferença. Não a indiferença. E na carta de São Paulo hoje aos Efésios, né, São Paulo conclui brilhantemente, né, essa reflexão. Paulo, essa carta foi escrita por volta de 58, 60 depois de Cristo. Ele estava preso já, e Paulo não sabia qual seria o seu destino. A gente sabe que ele morreu, mas ele não sabia. E ele decide fazer uma síntese teológica
para falar desse grande mistério da compaixão de Deus, né? Desse grande mistério da compaixão de Jesus na cruz, que entrega a sua vida para fazer de dois povos um só. Vós que estáveis longes, os gregos, os pagãos, e vocês que estavam perto. Vós que estáveis longe se tornaram perto do Pai. Vocês que estavam perto tiveram a lei de Moisés abolida, essa lei com 613 preceitos que impediam a participação dos pagãos no projeto de Deus. Então Paulo vai fazer essa síntese tão bonita nessa carta, dizendo que a compaixão misericordiosa de Deus, de Jesus na cruz, faz de dois povos um só. Foi o tema da campanha da fraternidade desse ano, né? Cristo, nossa paz, né? De dois povos fez um só. Para que juntos, superando as diferenças, na compaixão, não importando a raça, a etnia, a religião, a cultura, nós formássemos um só povo. Para não sermos como os pagãos, adorando falsos ídolos, né? E para não sermos como os judeus, fechando o coração para acolher as outras pessoas, né? Duas advertências para sermos bons pastores, diria o nosso cônego, né? Para exercer a compaixão, não repetir esses erros, né? Não prestar atenção nos falsos ídolos, Jeremias 11, né? Maldito o homem que confia no homem, e não fechar o coração para acolher a diferença. Nós, católicos, não devemos ser como os nossos irmãos judeus antigos eram, nos acharmos privilegiados porque temos a fé. Pelo contrário, é uma responsabilidade maior de perceber o rebanho sem pastor, sentir compaixão e agir, né? E sentir compaixão e agir. E para plagiar um pouco o cônego Álvaro, né, atualizando a palavra de Deus, qual deve ser a nossa atitude, então? Quantos de nós aqui não exercemos liderança na igreja, né, no mundo civil, gerentes, diretores, coordenadores, enfim, na família, né? Quantos, será que nós temos tido, né, essa compaixão de Cristo na nossa convivência diária, ao perceber a dor do próximo, independente das diferenças que nos dividem, e estarmos à disposição para servir, sem julgamento? Quando a gente lê o Evangelho, nós percebemos que Jesus jamais tem uma atitude de julgamento, né? Pelo contrário, Ele acolhe, conversa, ama e serve, um amor concreto, né? Essa deve ser a nossa atitude que o Evangelho nos convida hoje. Falava para o Hélio, vou concluir a homilia de uma forma inusitada, que não é muito comum na igreja, né? Gostaria de concluir com um salmo que foi cantado hoje, né? O Salmo nos dá algumas pistas, o Salmo de 22, tão caro à igreja, na tradição do Antigo Testamento, e à Igreja Católica, e às igrejas, né, tão caro, se a gente puder acompanhar aí, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, né? Ou seja, qual é a nossa atitude, né? Conduzir, orientar as pessoas para Deus, né? Pelos prados e campinas verdejantes, levar a descansar, cuidar, conduzir para Deus, mas conduzir cuidando das pessoas, com carinho, com atenção, como Jesus fazia, né? Protegendo do mal, mesmo que eu caminhe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, porque a força de Deus está comigo, e essa força de Deus parte de nós, apóstolos e apóstolos de Jesus, na compaixão que nós temos que ter pelos nossos irmãos, né? Alimentar com o pão e a palavra, preparai diante de mim uma mesa, né, bem à vista do inimigo, né? E com óleo vos ungis minha cabeça, alimentar com o pão e com a palavra, levar a alegria, o sinal da unção, a alegria, a cura. Mais ainda, fazer o cálice transbordar, motivar as pessoas, levar a reconhecer Deus dentro delas e fazê-las felizes, não julgar, condenar, né? Dizer coisas horríveis. Felicidade, tudo bem, onde seguir-me por toda a minha vida, porque na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. E oferecer uma morada nos nossos corações, e fisicamente, muitas vezes, a quem não tem para onde ir, aos desabrigados, às ovelhas sem pastor pelo mundo, aí os refugiados, os pobres, os sofredores, os doentes que padecem. Abrir o coração e oferecer esse lar infinito que Deus colocou dentro de nós, de acolhida para os nossos irmãos, pela compaixão. Ter compaixão, amar concretamente e servir nos orienta ao Salmo, né? Esses 4 caminhos: conduzir para Deus, cuidar, proteger, alimentar com o pão e com a palavra e oferecer um coração acolhedor e as nossas casas também, se for necessário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Rezemos a Deus, nosso Senhor, para que escute bondoso a nós que confiamos à fortaleza do pastor, as fraquezas e necessidades do rebanho. Digamos confiantes: guiai nossos pastores para que sejam sempre iluminados por Jesus Cristo, o bom pastor, e dediquem-se ao rebanho com fidelidade e amor. Rezemos. Senhor, guiai-nos em vossa paz. Inspirai vossa Igreja para que caminhe na unidade e seja para o mundo sinal de esperança, de justiça e sacramento de salvação para a humanidade. Rezemos. Senhor, guiai-nos em vossa paz. Abençoai os fiéis leigos e leigas, chamados a serem sal e luz no mundo, para que vivam sua vocação na Igreja e no mundo, sendo discípulos missionários. Rezemos. Senhor, guiai-nos em vossa paz. Ajudai os missionários e missionárias para que, seguindo Jesus, o bom pastor, olhem sempre com compaixão aqueles aos quais forem enviados. Rezemos. Senhor, guiai-nos em vossa paz. Libertai nossas comunidades do comodismo, para que respondam ao vosso chamado que nos pede união, compromisso e ação. Rezemos. Senhor, guiai-nos em vossa paz. Rezemos rendendo graças a Deus pela recuperação do Padre Caio, que estava hospitalizado, e ontem também, até mandei os cumprimentos, o Padre Marcos Amistalden, que já está em casa, né? Agradecendo essa bondade de Deus, e a tantos outros irmãos e irmãs que se recuperaram da Covid, né? Que Deus continue nos abençoando, nos libertando deste mal e trazendo esses nossos irmãos de volta para casa. Rezemos. Senhor, guiai-nos em vossa paz. Volvei, Senhor, vosso olhar ao povo que vos suplica, atendei nossos pedidos e dai-nos vossa graça, para que jamais falte em nós a compaixão e cuidado por nossos irmãos e irmãs, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, não temos a bênção do pão e do vinho, mas eu convido a todos, pelo canto que o coral vai cantar, a colocar no altar de Deus o nosso coração, para que Deus nos faça pessoas com mais compaixão pelos outros. Cantemos. Sempre
Agradecidos, elevemos nossos louvores ao Pai. Com braço forte, Ele conduziu o seu povo e continua com a luz do seu Espírito a acompanhar a igreja peregrina neste mundo. Bendito e louvado seja Deus, Pai, que tanto amor demonstra a todos nós. O Senhor esteja com todos vocês. Nós vos damos graças, ó Pai, por toda a vossa criação e por tudo o que fizestes no meio de nós, por meio de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, que nos destes como imagem viva do vosso amor e da vossa bondade. Enviai sobre nós aqui reunidos o vosso Espírito e dai a esta terra, a esta paróquia, que nos sustenta uma nova face. Que haja paz em nossas famílias e muita saúde, e cresça em nossa comunidade a alegria de sermos vossos por Cristo nosso Senhor. Pela palavra do Evangelho de vosso Filho, fazei que as igrejas do mundo inteiro caminhem em unidade com o Papa Francisco e sejam sinais da presença de Cristo ressuscitado. Tornai esta comunidade paroquial cada vez mais sinal de vossa bondade e unida com a caminhada da Arquidiocese, sob a orientação do nosso bispo, Dom João Inácio, em comunhão com o nosso pároco, Álvaro Augusto Ambil, e com o nosso diácono, José Rubens. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na paz do Cristo. Lembramos neste momento todos aqueles que já estão na presença de Deus. Para Deus não tem mortos, mas aqueles que estão ressuscitados. E de forma muito especial, com muito carinho, nos lembramos hoje da nossa queridíssima irmã Cândida Bilbanvart, que há 1 ano foi morar com Deus. E de todos os falecidos cuja fé vós conhecestes, acolhei-os bondoso na luz da vossa infinita misericórdia. Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. Ó Deus, Criador do céu e da terra, os nossos louvores e nossas preces cheguem a vós, pelas mãos daquele que é nosso único mediador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Com amor e confiança, meus irmãos, antes de participarmos da comunhão eucarística, convido a todos a rezar a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Rezem junto comigo. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Peçamos a Jesus a paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus,
com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com todos vocês. O amor de Cristo nos une. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, bom pastor, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Deus
tendo comungado do Santíssimo Corpo do Senhor, em comunhão com Ele e com toda a Igreja, nós agradecemos a Deus o dom da vida que nós temos, esse dom de sermos seus continuadores na história, a levar a esperança, a alegria, a compaixão a todos aqueles que precisam de Jesus. E nós, para agradecermos a Jesus, com o nosso coração confiante nele, nós cantamos este canto de ação de graças. Nossas vidas também nas mãos daquela que sempre nos conduz a Jesus, a Nossa Senhora, a nossa Mãe, que com carinho sempre nos entrega nos braços de Jesus e do Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, permaneceis junto ao povo que iniciastes nos sacramentos do vosso reino, para que, despojando-nos do velho homem, passemos a uma vida nova, por Cristo nosso Senhor. Amém. Está acontecendo, todo mundo sabe que já iniciamos aí a festa da tradição, né, suíça. Se vocês puderem acompanhar no site da sociedade ou no Facebook da paróquia, tem lá os pratos típicos, né, à disposição, né? Tem lá o serviço de delivery ou de retirada aqui. Vamos participar, né, para a gente manter viva essa tradição aqui de Ovécia, essa tradição bonita de 133 anos já, né? E estamos aí, acho que é a 49ª festa? 45ª, mas é que eu estou pensando na 49ª já, né? Eu estou lá na frente. 45ª Festa da Tradição, né? Não, todos os amigos de Ovécia, os paroquianos que nos acompanham pelas redes sociais, vocês aqui, né? Vamos aproveitar esses pratos típicos, deliciosos, né? Que todos já conhecemos, doces e salgados, e fazer parte dessa linda tradição e dar continuidade a tudo isso. Fica aí o convite a todos, tá? Pode acompanhar pelo Face, pelo Instagram, ou mesmo pelo site, né? Vamos invocar a bênção de Deus. O Senhor esteja com todos vocês. Ó Deus, fazei que o vosso povo se volte para vós de todo o coração, pois se o protegeis mesmo quando erra, com mais amor o guardais quando vos serve. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes e de São Nicolau de Fli, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, e Ele sempre, sempre vos acompanhe.